todos, espero que estejam bem. Neuromodulação não invasiva para crianças e adultos com TDAH. Já ouviu falar? Gravei esse vídeo especialmente para você. Olá, mães, olá, pais, familiares, pessoas com TDAH. Eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre um tratamento novo, que é a neuromodulação não invasiva para TDAH. Eu sou a professora doutora Cíntia Bedeschi, neurocientista e fisioterapeuta. Eu sou proprietária e responsável pelo Centro de Neuromodulação Não Invasiva do Instituto NeuroAlpha. Tá? Vamos lá? Pessoal, o que é o TDAH? Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Ela é uma desordem do neurodesenvolvimento, é uma desordem neurobiológica, tá, de causas genéticas, tem muitos genes envolvidos, né, caracterizada por padrões persistentes, gente, de comportamento, tá? Tem dois grandes pilares de comportamento. O comportamento de desatenção, né, que é uma falta de atenção, alterações nas capacidades de atenção, das mais variadas, e outro pilar regido por hiperatividade e impulsividade. Né? Então, o paciente que não para quieto, não para de um lugar para o outro, é impulsivo, comportamentos impulsivos, né? Então, são esses dois grandes pilares. Esses comportamentos, eles acabam prejudicando as atividades funcionais do dia a dia, né, gente? Então, atividades educacionais, acadêmicas na escola, comportamento social, comportamento familiar. Essas alterações, gente, para o diagnóstico, elas se iniciam antes dos 12 anos de vida, né? E não tem nenhuma outra desordem de questão psiquiátrica ou neuropsicológica que justifique essas alterações, né? Então, esses são os grandes padrões que caracterizam o TDAH. E eu falo padrão, são padrões persistentes, mas as crianças são muito variáveis nessas manifestações. Esses padrões que se repetem, né, padrões persistentes, eles variam entre os indivíduos, tá? Então, a gente tem grupos de crianças, né, ou de adultos, que tendem a ser mais hiperativos, mais impulsivos, e podem haver grupos de crianças com maior desatenção, alteração de atenção. E tem crianças que apresentam ambos os sinais, né, ambos os comportamentos. As prevalências mais atuais que temos, né, é de 5,3% em crianças, 2,8%, né, de indivíduos adultos com TDAH. O que acontece no TDAH são alterações estruturais e funcionais do cérebro. Então, tanto a parte estrutural quanto as funções, as conexões, as ligações entre as células, elas estão alteradas, tá? Existe um desequilíbrio dos neurotransmissores, que são as substâncias químicas responsáveis pelas ligações entre os neurônios, existe um desbalanço ali, né? Ou para mais ou para menos. Então, a gente tem questões excitatórias e inibitórias. E vários neurotransmissores são afetados, tá, gente? Então, exemplo, dopamina, serotonina, acetilcolina, entre outros. Então, esse desequilíbrio das ligações entre as células do cérebro geram alterações comportamentais nas crianças. Como nós temos, né, um acometimento de base neuroquímico e neurofisiológico, então são em relação às questões dos neurotransmissores e a parte fisiológica, a criança ou adulto manifesta essas alterações comportamentais caracterizadas por alteração principalmente no controle das funções executivas. Controle das funções executivas que envolvem cognição, tá? Tomada de decisão, o raciocínio do certo e errado, o controle dos movimentos, o controle dos seus comportamentos em geral, controle das emoções, das questões psicológicas, tudo isso fica alterado, e aí com grande déficit de atenção, alterações de atenção e hiperatividade. Esse desequilíbrio pode levar a pessoa a alterações de aprendizado, alterações de memória, baixo desempenho acadêmico na escola, o tempo de reação, na reação aos comportamentos do dia a dia, fica maior, a pessoa demora mais para reagir a algumas situações, por isso que parece um pouco mais avoada, um pouco sem atenção, né, distraída, distraem-se facilmente, não focam, né, em determinada situação, fica trocando de questão de atenção de uma hora para outra. Então, esse tempo de reação aumentado, essa demora ao se reagir frente às questões do dia a dia, podem predizer, podem favorecer o risco de acidentes, né, gente? Acidente doméstico, acidente na rua, no dia a dia.
essas pessoas também têm mais predisposição a outras comorbidades, como ansiedade, depressão, transtorno bipolar, epilepsias, né, são comorbidades associadas às pessoas com TDAH. E o tratamento para essas pessoas, gente, o tratamento para essas crianças, né, principalmente. Então, a gente tem vários pilares aí que regem o tratamento. O primeiro pilar, tratamento farmacológico, medicamentoso, são alguns medicamentos que ajudam nesse equilíbrio dos transmissores, né, a modular esse equilíbrio dos transmissores. Que isso é feito com sucesso. A gente tem algumas questões relacionadas a alguns efeitos colaterais, ou tratamento a longo prazo, que fica às vezes um pouco mais difícil, né? Esse é um pilar. Outro, terapia cognitivo-comportamental, terapias, né, com psicólogos e outros profissionais da saúde, que também ajudam a criança ou adulto a lidar com essas questões, a melhorar essas questões, acompanhamento neuropedagógico, para monitorar e tratar essas pessoas ao longo da sua vida acadêmica, na escola. A gente tem um tratamento novo, relativamente novo aqui no Brasil, porque esse tratamento já existe há alguns anos, tá, gente? Que é a neuromodulação não invasiva. A neuromodulação não invasiva, ela é uma modulação neurológica, elétrica, que é feita de forma não invasiva, então não é uma cirurgia, é feita com eletrodos, eu vou mostrar aqui para vocês, eletrodos, que a gente estimula a área do cérebro, específicas, tá? Então, os eletrodos são colocados em áreas do cérebro específicas, que a gente estimula o escalpo, que é o couro cabeludo, e essa corrente gerada, ela favorece as sinapses, favorece as circuitarias neurais, tá? Eu gravei um vídeo com muito mais detalhes sobre o que é neuromodulação não invasiva. Eu vou pedir para vocês assistirem também, tá? Eu vou deixar o link nos comentários, ou se você tiver Instagram, o link na bio, tá? Então, imaginem, nós estamos diante de uma situação de um desequilíbrio neural, de um desequilíbrio estrutural e funcional do sistema nervoso, onde as conexões das células não estão legais, né? Não estão funcionando de maneira adequada. Então, o que a neuromodulação faz? Essa corrente, né, chama TDCS, eu vou colocar aí para vocês a tradução, tá? A estimulação por corrente contínua, é uma estimulação transcraniana, essa corrente, ela corre, né, por entre as regiões cerebrais, e o que os estudos mostram em relação às crianças e os adultos com TDAH? Existe um maior equilíbrio dos neurotransmissores, uma maior modulação na produção de neurotransmissores. Então, a gente tem uma maior produção de dopamina, uma modulação de serotonina, acetilcolina, a gente tem melhora da impulsividade, diminuição dos comportamentos impulsivos, diminuição dos comportamentos de hiperatividade, melhora das funções executivas, principalmente as relacionadas à atenção. Então, a gente tem melhora. O que os estudos mostram? Melhora da atenção, melhora da memória, vários tipos de memória, por exemplo, memória operacional, entre outros tipos de memória, melhora do controle cognitivo, dessa flexibilidade cognitiva. Então, são vários padrões de medidas aí, onde esses pacientes apresentam melhora com o tratamento com neuromodulação não invasiva. Por haver esse equilíbrio maior de neurotransmissores, existe uma modulação do córtex do cérebro, existe um aumento da plasticidade neural, e esse aumento da plasticidade neural leva a pessoa a manifestar de uma forma mais adequada os seus comportamentos, tanto motores quanto comportamentos psicológicos e cognitivos. A neuromodulação no TDAH, nas pessoas com TDAH, promove uma reorganização do córtex, um maior remodelamento dos neurônios. A gente facilita o disparo dos neurônios, facilita de uma forma integrada, de uma forma organizada. O tempo de reação as questões do cotidiano, esse tempo de reação diminui, as crianças ficam com uma maior rapidez mental em relação à sua agilidade, mas é uma agilidade organizada. Tempo de reação menor, isso leva a um melhor controle cognitivo nas situações do dia a dia. Interessante comentar que essas mudanças, elas não são só momentâneas, elas são mudanças a longo prazo. Essas mudanças cerebrais, elas perduram por muitos meses e anos, mesmo após a intervenção. E essas mudanças a longo prazo envolvem memória de longo prazo, diminuição das alterações de atenção, então melhora as capacidades de atenção. E aí é uma cascata de efeitos benéficos, né?
Então, essa melhora da atividade elétrica cerebral, a melhor modulação dos circuitos cerebrais, leva a uma melhora comportamental do indivíduo, né? Porque melhora a conectividade do cérebro. Né? Inclusive em outras regiões, né, que não foram estimuladas, a gente melhora a conectividade das ligações neuronais e a pessoa manifesta melhora dos comportamentos. Isso se reflete, em última instância, em melhora da qualidade de vida, melhora da autonomia da criança no seu dia a dia, melhora do desempenho acadêmico da criança na escola, melhora na interação familiar, interação social, tem uma maior flexibilidade cognitiva que ocorre. Tá? Vale agora a ressalva que não é somente a corrente que faz o tratamento. Então, a gente tem uma optimização fisiológica pela corrente elétrica, pela neuromodulação, porém a gente tem terapias associadas, coadjuvantes, que são realizadas ao mesmo tempo daquele estímulo elétrico, tá? Então, no caso, isso depende muito da questão neurofuncional da criança, cognitiva da criança. Essas estimulações conjugadas, elas são feitas de acordo com o quadro, com as questões neuromotoras e cognitivas que o paciente precisa, tá? Então, no caso, pode-se ser fisioterapia neurológica, fisioterapia ortopédica, neuropedagogia, que são treinos cognitivos, intervenções de neuropedagogia específicas para cada criança, específicas para cada adulto, de forma a potencializar o efeito da neuromodulação não invasiva que ocorre ao mesmo tempo durante a intervenção, tá? O tratamento, ele não é igual para toda criança, não é uma receita de bolo, então depende do alvo que vai ser estimulado, a intensidade da corrente, a duração do tratamento, né, em minutos, a duração do tratamento em dias, tudo isso varia, tudo isso deve ser feito após uma avaliação muito bem detalhada, que é feita aqui no Instituto Neuroalfa por mim, tá? Então, depois dessa avaliação, eu elaboro um protocolo individualizado e especializado para cada criança, para que possamos iniciar o tratamento, que essa criança possa ter o máximo de funções neurológicas facilitadas, optimizadas, com a neuromodulação e com uma terapia associada ao mesmo tempo, tá? Obrigada pela sua atenção, eu espero que tenha sanado algumas dúvidas, explicado um pouquinho melhor sobre esse tratamento de neuromodulação não invasiva para as crianças com TDAH. Eu sou a professora doutora Cíntia Bedeschi, fisioterapeuta e neurocientista, proprietária do Instituto Neuroalfa. Vou deixar meu contato aqui no vídeo, tá? contato@neuroalfa.com.br e o telefone do Instituto Neuroalfa para que vocês entrem em contato, para a gente conversar um pouco mais, tá? Para que você possa tomar sua decisão mais assertiva, de acordo com o que a gente tem de mais avançado em tecnologia para neuroreabilitação, para o tratamento dessas crianças e adultos com transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, tá? Eu agradeço a sua atenção, aguardo você e até a próxima.